Hoje nós vamos falar de pisos. Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Lupa, eu sou o Fernando e eu queria mostrar para vocês hoje uma das ferramentas mais essenciais que a gente tem aqui dentro, que ela é relativamente simples, mas também pode ser complexa, que são os pisos. Eu estou aqui hoje com um modelinho que a gente usou de teste para criar os telhados lá naquele último vídeo. Se você não assistiu, ele está aqui ou aqui, não sei. E aqui eu já tenho um piso simples, modelado, mas eu queria criar novos pisos juntos com vocês. Eu abri aqui minha planta do térreo e para criar um piso é muito simples. A gente vem aqui na aba arquitetura da barra de ferramentas e aqui vai ter o piso, a ferramenta de piso em si. Percebam que minha tela ficou acinzentada e agora estão aparecendo ali para mim as ferramentas de desenho. Significa que o Revit espera que a gente desenhe de fato o que vai ser o limite do nosso piso. Nesse momento aqui, eu vou criar um passeio ao redor dessa casa inteira e depois vou mostrar para vocês uma rampinha, né? Uma coisa mais simples assim. Antes de começar a desenhar, eu gosto de pensar na barra de propriedades aqui do lado esquerdo. A gente vai ter aqui em cima o seletor de tipos. Então eu tenho aqui algumas lajes, né? Alguns acabamentos, grama, piso intertravado, coisas desse tipo. Tenho aqui embaixo o nível de referência, em qual nível que eu estou montando esse piso. O Revit sempre gosta muito de níveis, então é importante que você mantenha isso em mente. E eu posso ter um deslocamento do nível também é importante para a gente. Nesse caso, sendo uma calçada externa, geralmente ela é pelo menos uns 3 centímetros abaixo, né, do nível da casa, para não entrar de fato água na casa. Aqui eu vou ter as minhas ferramentas de desenho. Tem o tradicional das linhas, retângulos, etc. Mas aqui, como eu já desenhei as minhas paredes, eu vou ter uma certa facilidade, que vai ser essa última opção aqui, ó. Penúltima opção, na verdade, perdão. Que vai ser o selecionar linhas. Eu posso colocar o meu mouse em cima, ele já vai me mostrar ali o limite, né, daquilo que eu estou desenhando. E ele já pega esse limite para fazer parte do meu desenho. Depois disso pronto, eu posso usar a ferramenta de offset, né, o deslocamento. Para dar um offset nesse desenho que eu já fiz, vou deixar com uns 80 centímetros. Então vai, 1 metro, vai. Melhor. E aí, pessoal, se eu coloco o meu mouse em cima, né, com offset, ele está me mostrando uma linha tracejada, que é onde ele vai criar a linha nova. E quando a gente quer fazer de um perímetro inteiro, tem uma facilidade que você pode deixar o mouse em cima, apertar a tecla Tab, que ele vai pegar a cadeia inteira de linhas, né, como se fosse a polyline, para criar ali aquele contorno para você. Percebam que aqui eu tenho um retângulo, né, um polígono, dentro do outro. Quando eu desenho esse primeiro retângulo, né, vamos supor que eu desenhe esse de fora primeiro, ele vai interpretar que todo aquele preenchimento vai ser feito com o piso. Então, desse ponto, pegando todo esse ponto até aqui. Se eu desenhar um outro polígono ali dentro, ele interpreta como um recorte. Então, ele está fazendo só o passeio externo ali daquela edificação nesse momento mesmo. Vou dar um OK aqui. E vou olhar isso no 3D. Beleza, estou vendo que tem ali um deslocamento de nível em relação ao piso lá de dentro. Ele criou ali o meu piso com um buraquinho no meio, como eu falei com vocês. Nesse momento eu estou usando esse tipo, né, de laje de concreto de 10 centímetros, mas vamos supor que eu quero um piso fininho de 5, por exemplo. A gente já viu que as características de comprimento e largura, né, do piso são determinadas pelo desenho. A espessura em si é uma característica de tipo. Então, se eu quiser mudar isso, eu tenho que vir aqui no editar tipo. Eu não acho que eu tenho uma lajezinha de 5 centímetros, então eu vou criar um novo, né? Acho que é bom mostrar isso para vocês também. Minha janela está gigantesca por algum motivo. Deixa eu cuidar disso. Então aqui, pessoal, na janela de edição de tipo, a gente vai duplicar para criar um novo. Então vou entrar aqui e fazer uma laje de 5 centímetros. Renomeei, né? E aqui nesse primeiro editar, né, na estrutura, a gente clica aqui, vai abrir essa nova janelinha. Eu vou mudar a espessura aqui dentro para 5 centímetros em vez de 10. Vou dar OK. Eu já tenho ali o meu piso com a espessura correta. O piso, pessoal, a gente vai ter algumas opções a mais quando a gente vai criá-lo.
vou fazer um outro aqui, vamos supor, chegando aqui nesse ponto, né? E aí, vou pegar aqui esse alinhamento da porta, talvez, e vou desenhar como se fosse uma rampinha chegando a ele, né? 2,5 metros, tá bom. Fechar esse polígono aqui. E aí, pessoal, a gente tem uma opção aqui dentro que é a seta de inclinação. Posso mostrar para o Revit qual que é a direção que eu quero inclinar esse piso. Vamos supor nesse sentido. Reparem que ela está saindo desse nível aqui, que seria o térreo menos 3, né? Menos 3 centímetros que a gente fez lá. E ela está indo nessa direção, né? Então, aqui, quando eu clico na seta em si, aparece aqui na minha barra de propriedades, né? As coisas referentes a essa inclinação. Ele geralmente fica no padrão como esse altura na extremidade final. Eu gosto de deixar a inclinação em porcentagem, então vou mudar isso aqui para inclinação. E tirar esse deslocamento, né? Zerar esse deslocamento. E aqui embaixo ficou disponível para mim o parâmetro de inclinação desse piso de fato. Eu vou deixar uns 5%, para a gente ver como que isso se comporta. Eu acho que vai dar um problema, vamos ver. Então, criei ali o meu piso com 5% de inclinação e vamos ver, olha só, ele foi criado subindo, né? Por quê? Porque o Revit pega a direção da seta e aplica a inclinação a partir do caminho da seta. Se eu indiquei a seta da direita para a esquerda e coloquei 5%, significa que ele vai subir 5% saindo da direita e indo para a esquerda, a partir do nível que eu selecionei, ou seja, o térreo menos 3. Para eu fazer isso de fato, né, para baixo, eu teria que colocar aqui o negativo. Ops. Menos 5%. Agora eu vou lá no meu 3D e consigo ver que de fato ele está descendo ali. Essa é uma das opções que a gente tem para fazer um piso inclinado, né, ou um piso rampado. Mas a gente tem uma outra opção que eu acho ainda melhor. Confesso que eu gosto mais de mexer com ela, porque ela vai te dar outras opções, digamos assim. Eu vou criar um novo piso. Vou fazer uma outra rampinha aqui. Vou fazer ela mais longa dessa vez. Vou fazer do lado de cá, vai ser melhor. Vou deixar ela aqui com 1,20 m. Vou deixar ela descendo aqui até o limite da edificação. Vou criar esse piso inclinado, né, esse piso rampado, sem a seta de inclinação dessa vez. Vou dar um OK aqui. E aí reparem que quando eu crio sem a seta de inclinação, eu vou ter a opção aqui, quando ele está selecionado, de modificar subelementos. O que é isso? Vai fazer sentido. Quando eu clico aqui em cima, o meu modelo ficou cinza e ele está me mostrando os vértices desse piso da forma que eu criei nesse momento. Cada um desses vértices tem um valor de elevação. No caso, estão todos com menos 3, só que eu posso manipulá-los individualmente. Se eu quiser mandar eles aqui para baixo, né? Vamos supor que eu queira sair do menos 15, né? Acho que fica mais condizente. Menos 15 aqui também. E aqui ele está chegando no menos 3. Mas vamos supor, por exemplo, que eu quero fazer um patamar aqui, né? No menos 3. Venho aqui, eu tenho a opção de adicionar linha divisória. Eu chego, desenho ali a minha linha e coloco os pontos na elevação que eu quero. Importante, pessoal, que aqui, ó, eu selecionei esse ponto e eu posso dar um zoom assim para ficar mais fácil e uso a setinha. Reparem que ele deu snap na borda do piso, né, de referência. Isso ajuda muito quando a gente tem que conformar um piso. Eu posso também pegar esse valor e copiar e colar lá para o outro ponto. E aí eu tenho, de fato, um patamar e um pedaço de piso inclinado, né? Posso até comprovar isso, né? Então, nesse pedaço ele me mostra que tenho nenhuma inclinação e aqui fiquei com inclinação de 1,75%.
É assim que a gente faz pisos complexos, né? Muitas vezes a gente tem que fazer calçadas, rampas com muitas inclinações, muitos patamares e tal. Essa é uma forma legal de fazer, porque você tem um controle muito grande sobre o piso em si, né? Se eu precisar, eu posso, por exemplo, adicionar um ponto específico, consigo colocar um ponto aqui no meio, vamos supor que é necessário, né? Se eu não sei porque eu faria isso nesse caso, mas ele triangula aquele ponto ali para você. Então, é uma ferramenta que é um pouco mais trabalhosa, mas que dá muito mais liberdade. Se eu precisar, a qualquer momento eu posso redefinir a forma aqui em cima, ele volta a ser um piso sem nenhuma dessas edições, né? É com esse recurso, por exemplo, que a gente costuma fazer rebaixos em calçadas. Então, se eu quiser fazer aquele clássico rebaixo que fica meio trapezoidal, né? Eu posso usar as minhas divisórias aqui. Vou adicionar, vamos por aqui assim, né? Uns 25 centímetros, eu acho que tá bom. Fazer aqui aquele clássico triângulo, né? Com 45 graus. Acho que 3 metros fica legal. E vou adicionando pontos ali dentro que me permitem modificar essa geometria, né? E aí eu posso pegar esse ponto aqui, por exemplo, e vou rebaixar ele menos 20. Ops, deletei ele sem querer. Fazer o mesmo com esse aqui, menos 20. E aí eu tenho, de fato, meu rebaixo. Nesse momento eu não estou vendo as linhas divisórias, eu posso só ligá-las aqui no meu VG, né? O famoso VG. Fiz isso rápido, mas acho que apareceu aí na edição o que é. Eu acho que vai aparecer aqui como linhas divisórias. Vamos ver. Vou dar aplicar aqui. Beleza. Tá ali o meu rebaixo, daquela forma tradicional que a gente costuma fazer em garagens ou então em rampas acessíveis, né, em passeios. É assim que a gente costuma fazer aqui no escritório. Então é uma ferramenta também que tem muita potencialidade. A gente consegue fazer muitas coisas com esse recurso. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Se esse vídeo foi útil, deixa seu gostei, se inscreve no canal, manda isso para alguém que pode se beneficiar desse vídeo também.